Olá, meus estimados alunos e amantes do conhecimento da química. Mais uma videoaula e nesta ocasião nós vamos entender um pouco sobre cálculos estequiométricos. No decorrer da exposição você já vai entender por que estequiométricos. Então nós temos aqui uma atividade, uma lição, que nos diz o seguinte: um automóvel consome 1 litro de gasolina, o que em massa equivale a 700 gramas, a cada 12 quilômetros rodados. Escreva a equação química desta reação e calcule a quantidade de gás carbônico liberado neste processo. Então ele pediu para a gente considerar aqui a gasolina sendo apenas o octano, está aqui a fórmula do octano, C8H18, e do gás carbônico a gente já sabe, CO2, da água, acredito que é a fórmula química mais conhecida que se tem, H2O, e do gás oxigênio nós temos então o O2. Então vamos primeiramente escrever a equação química e depois balanceá-la. Nós temos aqui o octano C8H18 reagindo com o gás oxigênio e produzindo gás carbônico e vapor d'água. Claro que o objeto principal dessa reação química é energia, muita energia que é liberada da combustão da gasolina. Mas, como subprodutos, nós vamos ter então o gás carbônico e vapor d'água, quando a reação ela é 100% completa. O gás carbônico, evidentemente, é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, por isso, inclusive, que o exercício pede aqui para a gente determinar a massa de gás carbônico liberado neste processo aí. Então, vamos primeiramente fazer o balanceamento da equação química, que é primordial, essencial para esse tipo de cálculos, chamado cálculos estequiométricos. Então, balancear a equação química, como eu já disse em outras aulas, é igualar o número de átomos deste lado com o número de átomos deste lado da reação. Lado reagentes e lado produtos. Tenho dito para vocês também, nós deixamos o oxigênio por último e o hidrogênio por penúltimo. E os demais átomos consideramos por primeiro. Aqui nós temos o carbono. 8 carbonos como reagentes e aqui nós temos 1 carbono como como produto. Então, nós precisamos igualar. Como que nós igualamos? Adicionando coeficientes estequiométricos aqui à frente da substância. Que número que eu vou colocar aqui? Não pode ser outro a não ser 8. Por quê? Se eu tenho 8 carbonos deste lado, eu preciso ter 8 carbonos deste lado aqui também. Agora vamos balancear os hidrogênios. Nós temos 18 hidrogênios como reagentes e aqui temos apenas 2 hidrogênios como reagentes. Então, eu preciso adicionar um número aqui que vezes 2 equivale a 18. Não podemos ter outro número a não ser o 9. Agora vamos então balancear os oxigênios. Então, eu tenho 8 vezes 2, 16 oxigênios, 9 vezes 1, quando não tem nada, é 1, 9 oxigênios. 16 mais 9 vai me dar um total de 25 oxigênios. Que número vezes 2 me dá 25? Eu chego à conclusão que é 12,5. 12,5 vezes 2, 25, só que eu não posso colocar coeficientes estequiométricos como números fracionários. Eu preciso adicionar números inteiros. Então, eu tenho duas alternativas: ficar tentando aqui, mudando esses valores até conseguir um número inteiro, que eu multiplique por 2 e faço o balanceamento do oxigênio, ou então podemos fazer esse artifício que eu já ensinei em outras aulas, nos vídeos anteriores, ou seja, eu multiplico todos os coeficientes estequiométricos por 2. Então, aqui, ao invés de ter 9, eu vou ter 18, porque 9 vezes 2 dá 18, e aqui, ao invés de ter 8, eu vou ter 16. Observe. Então, aqui eu vou ter 18 e aqui eu vou ter 16. Agora, vamos contar quantos oxigênios nós temos deste lado da reação química. 16 vezes 2 me dá 32 e 18 vezes 1, 18. 32 mais 18, 50 oxigênios.
que número multiplicando por 2 me dá 50, agora sim eu obtenho um número inteiro, 25. Só que ao mudar esses coeficientes estequiométricos aqui, eu alterei o número de hidrogênios e o número de carbonos também. Então, como eu multipliquei tudo por 2, aqui esse coeficiente estequiométrico que não aparece é 1, 1 vezes 2 me dá exatamente o número 2. Agora, vamos analisar então a estequiometria da reação. Vamos fazer uma limpeza aqui. A estequiometria da reação me diz o seguinte, olha, eu tenho 2 mols de octano para 16 mols de gás carbônico. Como os dois são divisíveis por 2, então eu tenho a cada 1 mol de octano, 8 mols de gás carbônico. A proporção na reação química de octano para gás carbônico é de 1 para 8, por isso chamado cálculos estequiométricos, porque eu estou analisando a estequiometria da reação. Observe, pelo balanceamento da reação química, eu observo que a cada 2 mols de octano, eu obtenho 16 mols de gás carbônico. Poderíamos analisar o oxigênio e a água também, mas o exercício não pede para nós focarmos essas duas substâncias, pede para nós focarmos apenas o gás carbônico. Então, a proporção é de 2 para 16 ou a mesma coisa de 1 para 8. Então, essa estequiometria é importante para nós, então, continuarmos na solução do exercício. Então, podemos colocar aqui como etapas na solução do exercício. A primeira etapa que nós seguimos, então, foi o balanceamento da reação química. Primeira etapa, balancear a reação química. A segunda etapa, nós vamos transformar as gramas em mols, transformar a massa em número de mols. Nós já fizemos isso aqui em aulas anteriores, sabemos que para transformar a massa em gramas em mols, nós temos esta equação, essa expressão matemática, número de mols, ou quantidade de matéria, equivalente à massa em gramas, dividido pela massa molar. Então, essas 700 gramas aqui é a massa do octano. Então, a massa do octano é de 700 gramas, a massa molar do octano nós vamos calcular, então nós temos, quando vamos calcular a massa molar, nós consideramos apenas a molécula, não os coeficientes estequiométricos. Então nós temos carbonos e hidrogênio. Nós temos 8 carbonos, 8 vezes a massa molar dele, que é 12, e hidrogênio, 18 hidrogênios vezes a sua massa, que é 1. Essas massas atômicas aqui, evidentemente, nós obtemos na tabela periódica e são fornecidas. Então, nós vamos ter aqui 8 vezes 12 me dá 96 e 18 vezes 1, 18. Somando, nós vamos ter aqui 8 mais 6, 14, eleva a 1, 1 mais 9, 10, mais 1, 11. 114 gramas por mol é a massa molar do octano. Então, substituindo na equação, para determinarmos o número de mols, nós vamos ter número de mols igual a massa em gramas, que nesse caso 700 gramas, e a massa molar do octano, que nesse caso é 114 gramas por mol. Acabou sumindo um ali, mas deixa eu colocá-lo aqui. Então, vai ser 700 gramas divididos por 114 gramas por mol. Fazendo este cálculo aqui, 700 dividido por 114, nós vamos chegar nesse valor aqui. Bom, eu não posso colocar 7 aqui, evidentemente, porque 7 vezes 100 dá 700. E aqui nós temos 114. Então, eu tenho que... não posso sair de outro número a não ser 6. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. 6 vezes 1, 6. 684. Então, aqui vai me dar 16. Bom,
16 para 114 é um número bastante pequeno comparando, então nós vamos deixar aproximado aqui para 6. Número de mols, então, de octano, 6 mols de octano queimados. 6 mols de octano queimado. E agora vamos analisar a estequiometria da reação. Observe, se eu tenho 1 mol de octano, eu tenho 8 mols de gás carbônico. Se eu tiver 2 mols de octano, eu tenho 16 mols de gás carbônico. Ou seja, sempre multiplicando 8 vezes o valor correspondente. Só que eu não tenho 2 e nenhum, eu tenho 6 mols de octano. 6 mols de octano, então, quantos mols de gás carbônico eu vou ter? 8 vezes 6, que vai me dar 48 mols. Deixa eu especificar melhor aqui. Então, o número de mols vai ser 8, que é o coeficiente estequiométrico, a proporção de octano para gás carbônico, vezes 6. Então, 48 mols. E aí, poderíamos colocar aqui como terceira etapa, transformar o número de mols em massa em gramas. Então, eu tenho o número de mols de gás carbônico, 48 mols. A massa em gramas seria a pergunta e a massa molar do gás carbônico, podemos calcular aqui, carbono e oxigênio. Carbono nós temos 1, observe, 1 carbono, nós calculamos a massa molar apenas para a molécula. Então, 1 vezes 12, que é a massa do carbono, e 2 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Aqui dá 12, aqui dá 32, somando me dá 44 gramas por mol. Então, substituindo na equação, número de mols, massa em gramas dividido pela massa molar. Aqui eu vou colocar o 48, observa, 48 mols, igual a massa, que é a pergunta, e a massa molar, que é 44 gramas por mol. Eu vou passar multiplicando, esse mol divide com esse mol, sobra apenas grama, que é a unidade de massa. Então, eu vou fazer massa igual 48 vezes 44, que este valor, deixa eu fazer aqui do ladinho aqui para vocês aqui, relembrando a multiplicação aqui, já que nas nossas provas não se usa calculadora, 48 vezes 44, aqui 8 vezes 4, ou 4 vezes 8 dá 32, eleva a 3, 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. Mesmo valor, né? Porque se 4 vezes 48 deu 192, 4 vezes 48 também vai dar 192. Somamos tudo, vai dar 2, aqui vai dar 11, eleva 1, 2 com 9 vai dar 11 também, mais 1, 2. 2.112 gramas, 2.112 gramas de gás carbônico liberado na atmosfera, ou seja, aproximadamente 2 quilogramas de gás carbônico liberado. Observe que é muito gás carbônico liberado para a atmosfera. Para onde vai esse gás carbônico? Esse gás carbônico, evidentemente, os vegetais usam para fazer a fotossíntese, mas sabemos que não está sendo suficiente. Esse gás está provocando, então, como eu disse, é um dos gases agentes provocadores do efeito estufa. Mas não é esse o objetivo da nossa aula, então ficamos por aqui. É isso aí, galera. Até mais e até as próximas aulas.